Vamos ver alguns exercícios das aulas anteriores? A questão 1 diz o seguinte: em certa cidade, algumas de suas principais vias têm a designação radial ou perimetral, acrescentando-se ao nome da via uma referência ao ponto cardeal correspondente. As ruas 1 e 2 estão indicadas no esquema em que não serão explicitados os pontos cardeais. Daí pede os nomes corretos das vias 1 e 2, podem respectivamente ser. Então a primeira coisa que a gente tem que definir é qual que é perimetral e qual que é radial. Como o nome diz, perimetral é aquela que segue o perímetro. Então a 1 é perimetral. Logo a resposta tem que ser A, B ou C. Seguindo ali, se vamos supor que a 1 fosse a perimetral sul, a 2 teria que ser radial oeste. Certo? Seguindo os pontos cardeais, norte, leste, sul. O exercício 2 é um exercício sobre trajetória. Ele diz o seguinte: de um avião que voa de leste para oeste com velocidade constante, abandona-se uma bomba. Despreze o atrito com ar e esboce a trajetória da bomba quando vista. A. Em relação ao observador fixo no solo. B. Em relação ao observador no avião. Vamos ver isso através de uma imagem. Observe a diferença nas trajetórias. Quando visto por um observador que está em terra, no solo, ele vê como se fosse uma meia parábola. A bomba cai e ao mesmo tempo em que ela desce, ela se desloca para a direita. Quem está no avião vê a bomba caindo em linha reta para baixo, porque ele também está se deslocando para a direita. A questão 3 diz o seguinte: a afirmação todo movimento é relativo significa que, letra A, todos os cálculos de velocidade são imprecisos. Letra B, não existe movimento com velocidade constante. Letra C, a velocidade depende sempre de uma força. Letra D, a velocidade depende sempre de uma aceleração. Ou letra E, a descrição de qualquer movimento requer um referencial. Como nós vimos na definição de movimento e repouso, para nós definirmos que um corpo está em movimento ou em repouso, nós precisamos dizer em relação a que nós estamos nos referindo. Um corpo pode estar em movimento em relação a um poste, por exemplo, mas em repouso em relação ao motorista de um ônibus ou ao motorista do carro junto dele. Então, dependendo do referencial que a gente escolher, o corpo vai estar em movimento ou em repouso. Por isso, todo movimento é relativo, porque ele depende do referencial que a gente escolhe. Logo, a nossa resposta é a letra E. Vamos continuar? A nossa questão 4 diz o seguinte: sobre os conceitos de cinemática, assinale o que for correto. Letra A. Disse que um corpo está em movimento em relação àquele que o vê, quando a posição desse corpo está mudando com o decorrer do tempo. Letra B. O corpo não pode estar em movimento em relação ao observador e estar em repouso em relação a outro observador. Letra C. A distância percorrida por um corpo é obtida multiplicando-se a velocidade do corpo pelo intervalo de tempo gasto no percurso, para um corpo em movimento uniforme. Letra D. A aceleração média de um corpo é dada pela razão entre a variação da velocidade do corpo e o intervalo de tempo decorrido. Letra E. O gráfico da velocidade em função do tempo é uma reta paralela nos eixos do tempo, para um corpo descrevendo um movimento uniforme. Vamos analisar cada uma das respostas e vamos marcar quais são as corretas. A letra A diz o seguinte: disse que um corpo está em movimento em relação àquele que o vê, quando a posição desse corpo está mudando com o decorrer do tempo. Essa alternativa está correta, essa é a definição de movimento. Quando a posição de um corpo muda em relação ao outro, há movimento. A letra B diz o seguinte:
Um corpo não pode estar em movimento em relação ao observador, estar em repouso em relação a outro observador. Note, essa está errada, porque sim, o corpo pode estar em movimento em relação ao observador e não estar em movimento em relação ao outro. Para resolver a questão C, o item C, a gente precisa verificar a nossa equação da velocidade. Então, para isso, nós vamos ver o que significa cada termo na equação. Velocidade, deslocamento, dividido pelo tempo. Certo? Então, deslocamento dividido pelo tempo. A gente pode reescrever essa equação de forma que fique velocidade, intervalo de tempo, deslocamento. Certo? Então, de novo, velocidade vezes o tempo igual a distância ou o deslocamento. A questão 5 é para testar a lógica simplesmente. Ele fala de um automóvel, certo? Está estacionado, ligado, e tem o pedal do acelerador pressionado ao máximo e o pedal da embreagem também pressionado. De repente, o pedal da embreagem é desligado. Daí o carro vai se deslocar com um movimento chamado de... A gente vai chamar esse movimento de uniformemente acelerado. Porque ele vai manter sempre a mesma aceleração, que é a máxima, já que ele está pressionado, o acelerador está pressionado até o fim. Então é um movimento uniformemente acelerado, mantém sempre a mesma aceleração, que no caso é a máxima. Vamos agora ver outros exercícios sobre velocidade média, da aula de 15 a 19 de junho. A questão ela diz assim: uma partícula desloca-se sobre uma reta na direção x. No instante ta, 1 segundo, a partícula encontra-se na posição A. No instante tb, 6 segundos, encontra-se na posição B, como indicadas na figura a seguir. Determine a velocidade média da partícula no intervalo de tempo entre os instantes ta e tb. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é anotar os nossos dados. Então, a gente vai anotar dado por dado. Por exemplo, TA, 1 segundo. TB, 6 segundos. SA, a posição no tempo A, menos 40 metros. SB, a posição no B, 70 metros. E anotar o que a gente precisa calcular. Ele está perguntando qual é a nossa velocidade média, então a gente vai anotar ali a nossa velocidade média. Feito isso, a gente tem que colocar a nossa equação. A gente já sabe o que a gente precisa. Vamos colocar a equação que tem o que a gente precisa e também aquilo que tem os nossos dados. Então, velocidade média é igual a deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Deslocamento SB menos SA, sempre o final menos o inicial. Então, ele está indo do A para o B. Então, B menos A. E a mesma coisa para o intervalo de tempo. Tempo final menos tempo inicial. TB menos TA. Então, velocidade média igual a 70, a posição que ele está em B, menos 40, a posição que ele está em A, dividido por 6, tempo em B, menos 1, o tempo em A. 70 menos 40 dá 110. Menos com menos dá mais, 70 mais 40, 110. 6 menos 1 dá 5. 110 dividido por 5, 22. Então a minha velocidade média nesse caso é 22 metros por segundo. Questão 2 então, pessoal. A questão 2 diz assim: uma equipe de reportagem parte em um carro em direção a Santos para cobrir o evento Música Boa Só na Praia. Partindo da cidade de São Paulo, o veículo deslocou-se com uma velocidade constante de 54 km por hora durante uma hora. Parou em um mirante por 30 minutos para gravar imagens da serra e do movimento de automóveis. A seguir, continuaram a viagem para o local do evento, com o veículo deslocando-se a uma velocidade constante de 36 km por hora durante mais 30 minutos. A velocidade escalar média durante todo o percurso foi em metros por segundo de letra A, 10 metros por segundo, letra B, 12 metros por segundo, letra C,
25 metros por segundo, letra D, 36 metros por segundo, ou letra E, 42 metros por segundo. A primeira coisa importante que a gente tem que notar é que a velocidade está expressa em km por hora, mas a resposta ele pede em metros por segundo. Então, primeiro vamos ter que calcular a velocidade média em km por hora e depois converter para metros por segundo. Como nós fizemos antes e como vamos fazer sempre, a primeira coisa é anotar os nossos dados. Então, a gente vai anotar os dados e ver quais são os dados que ele dá e o que ele pede. Velocidade 1, 54 km por hora. Velocidade 2, 36 km por hora. Então, velocidade do primeiro trecho, 54 km por hora. Velocidade do segundo trecho, 36 km por hora. Tempo do primeiro trecho, 1 hora. Tempo do segundo trecho, 30 minutos ou meia hora. E aqui a gente tem um tempo extra, que é o tempo que ele ficou parado. Esse tempo também entra na contagem da velocidade média de todo o trecho. Como a gente está considerando toda a viagem, tem que considerar o tempo que ele ficou parado também, que é mais meia hora. A nossa equação é a velocidade média igual a deslocamento ou distância dividido pelo tempo. Como a gente precisa saber qual é a distância total que ele percorre, a gente primeiro tem que calcular a distância percorrida em cada um dos trechos e depois calcular a velocidade média. Isso, ΔS, ou distância percorrida, vai ser igual à velocidade média em cada trecho vezes o intervalo de tempo naquele trecho. Deslocamento no trecho 1. Velocidade média no trecho 1 vezes o tempo do trecho 1. Então, velocidade média no trecho 1, 54. Tempo no trecho 1, 54 vezes 1, 54 km. Significa que no primeiro trecho ele percorreu 54 km. Deslocamento do trecho 2. Velocidade média no trecho 2 vezes o tempo do trecho 2. Velocidade média no trecho 2, 36. Tempo no trecho 2, 0,5. Então, 36 vezes 0,5, 18. Ele percorreu 18 km no segundo trecho. O deslocamento total é a soma dos dois deslocamentos. Portanto, 54 mais 18, que é igual a 72 km. E para a gente saber qual é o intervalo de tempo total, a gente só vai somar todos os tempos. O tempo do trecho 1, mais o tempo do trecho 2, mais o tempo de parada. Tempo do trecho 1, 1 hora, meia hora do tempo 2, mais meia hora de parada. Então, o tempo total foi 2 horas. Já sabemos então qual é o deslocamento total, que é 72, e o tempo total, que é 2. Então, basta dividir o deslocamento pelo tempo. 72 dividido por 2 igual a 36 km por hora. E aqui vem a parte que é importante a gente se ligar nessa questão. A gente precisa converter para metros por segundo. Como é que a gente faz isso? Divide por 3,6. Então, de km por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Se fosse de metros por segundo para km por hora, eu multiplicaria por 3,6. Então, vamos pegar o nosso resultado, que é 36 km por hora, e dividir por 3,6, isso vai dar 10 metros por segundo. Ou seja, a velocidade média em todo esse trecho foram 10 metros por segundo. E, portanto, a nossa resposta é a letra A, 10 metros por segundo.